Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Rafael Martins, do Na Bolsa com o Rafa. Hoje, domingão, 29 de março de 2020. Vamos começar agora mais um giro dominical na B3. Para quem já está acostumado aí, a gente disserta aqui sobre alguns papéis da Bovespa. Fazemos nossas projeções aí para a semana. Então, vamos lá. Para quem já está acostumado aí, a gente vai começar aqui pelo Ibov, onde a gente vinha trabalhando aqui com essa projeção, né? Onde ela cumpriu aqui alvos de FIBO, como a gente pode ver. Olha só, deixar em vermelho mesmo. Pronto, de amarelo ficou melhor, né? E aqui o que a gente pode esperar no Ibov aqui para a próxima semana? Nós temos esse indicativo aqui, né, de continuidade um pouco da venda aí. Só que nós temos aqui embaixo também, nesta região, uma zona de pressão aqui, né? Uma boa região de suporte, em torno dos 68 mil. 68.100 pontos até os 68,5. Aqui temos a zona de suporte, digamos que até 70 mil. Vai. Dessa região aqui, dos 68.100 até os 70 mil, nós temos uma boa zona de suporte aqui no Ibov. Então, o que a gente pode esperar aí para a próxima semana é que ele, como a gente havia dito semana passada, que a gente esperava que o Ibov ele trabalhasse aqui um tempo dentro dessa região, né? Dos 68 mil, 65 mil até os 75, 80 mil. Então eu acredito que ele deva continuar aí nessa próxima semana. E por conta disso, eu acredito que ele será atraído a fazer teste aqui nessa região dos 68 mil pontos. E estamos vendo um mercado altamente volátil, né? Nas últimas semanas, podemos dizer que no último mês temos um mercado aí bastante volátil, bastante diferente do comum. 68.100 é uma região muito boa de suporte, sim, aqui no Ibov, mas não podemos deixar de considerar que ele tem espaço, sim, para testar a casa dos 62 mil pontos aqui, ó. Então, uma rabiola, uma jogada para baixo aqui não seria estranho de se pensar. Mas o que a gente espera é que o Ibov ele se mantenha acumulando nessa região aqui entre 68 mil e os 79 mil pontos aqui mais ou menos. Saindo do Ibov, partindo aqui agora para Petro, nós temos o seguinte cenário aqui. Tivemos aquele sangue, né, do coronavírus, de quando iniciou-se a crise, foi declarada pandemia. Tivemos aqui uma pancada de baixa, retração aqui ao nível de 50% de FIBO, formação de pivô de baixo, rompida com força, passou direto cumprindo aqui todos os alvos de FIBO que tínhamos até o 261.8, passando um pouco, né? E segurou testando aqui o suporte do semanal em torno do 11,90, chegou a bater o 11,10 aqui, um pouquinho mais, chegou a entrar na casa dos 10, mas não se manteve lá. E aqui começou uma formação de fundo, né? Aqui na região em torno aqui do R$11,10, formou o fundo aqui nessa região.
E atualmente nós temos aqui, podemos traçar aqui um movimento que no momento está se formando um início de uma perna 2 aqui, desse retorno. Então nós temos, o cuidado que temos que tomar aqui é o seguinte, ele pode vir aqui abaixo, testar os R$11,10 e tentar formar uma região aqui de fundo duplo. Nessa região aqui, eu acredito que a Petro deva sim vir testar. Acredito que essa região será testada aí nessa semana. Aqui entre 11,90 e 11, com espaço até 11,10. Acredito que seja uma região boa para teste. E como falamos na semana anterior, acredito que a Petro passe um tempo acumulando aqui nessa região. Assim como o próprio Ibov, né? Deva ser aí por conta de ainda do cenário atual com coronavírus. Temos ainda um cenário de cautela, de espera de acumulação, né? E agora no Itaú, tivemos aqui a mesma formação, pivô de baixa, com alvos compridos, e aqui uma zona de acumulação iniciada. Temos esse cenário aqui atualmente no Itaú. Eu acredito que ele deva vir a testar aí próximo à região dos R$20 novamente. Aqui ele vai encontrar uma boa região de pressão, uma região de suporte muito boa que foi formada entre suportes aqui do diário e suporte do semanal, entre R$19,5 e R$20,5 mais ou menos, que pode dar início aqui a uma formação de fundo duplo, né? Quem sabe ainda melhorar um pouco com uma formação de pivô de alta. Então vamos aguardar aí, ficar atentos às projeções e ao movimento durante a semana. A gente havia conversado também, assim como as outras, esperamos que o Itaú comece a acumular dentro dessa faixa de preço aqui. No Bradesco nós temos da BDC4, nós temos uma formação muito semelhante, né, a do próprio Banco Itaú que a gente acabou de ver. Olha só, nós tivemos um movimento tendo iniciado praticamente de forma igual. E essa aqui é a formação atual que nós temos. O que a gente pode esperar aqui? No Bradesco, pelos suportes, essas linhas aqui em vermelho escuro e marrom praticamente, são uma região de suporte aqui do semanal. Então no Bradesco está caracterizando um pouco mais claro para a gente do que até do próprio Itaú, uma possível realmente formação de fundo aqui, de zona de fundo duplo, para começar uma acumulação e até uma formação de pivô de alta aqui. Em que sentido que isso se daria? Nós temos aqui essa zona aqui embaixo de pressão, uma zona de suporte muito boa aqui entre o 16,5 e o 18, uma região muito boa, e temos aqui no 19,5 um suporte aqui do semanal. Então o que pode acontecer aqui? O preço pode continuar aqui esse teste, pode dar uma continuidade aqui nesse movimento de baixa, para testar aqui essa região do 19. E aí a partir daqui, ó, ele começar a trabalhar dessa forma. E a partir daqui ele se mantendo nessa faixa aqui, entre o 19,5,
um espaço até o 18, mas seria melhor entre 19,5. Entre o 19,5 e o R$24, R$23,90, R$24 praticamente, seria uma ótima zona de acumulação, um ótimo sinal aí de saúde para o Bradesco, diante do cenário atual. Aqui na Vale, como a gente já vinha falando também, tivemos a formação aqui de pivô de baixa, esse ótimo indicativo, cumprindo alvos, retornando, fazendo pullback, nova formação de pivô de baixa, cumprindo alvos, até passou um pouco. Onde que o preço está acumulando aqui? Onde que a gente pode perceber aqui a acumulação do preço da Vale, algo que a gente já vinha falando, já comentou na semana passada, que é em torno aqui, ó. Vamos mudar. O que é essa região aqui em amarelo? É a última fonte de preço, de forte impacto de preço que tivemos num passado recente na Vale, que foi o acidente de Brumadinho, aqui na região do 39,70. Foi onde se deu a retomada da Vale após atingir aquele fundo no acidente da barragem que matou centenas de pessoas na cidade de Brumadinho. Então, nada mais era que esperado que numa volta aqui que essa região fosse considerada. E é justamente onde o preço está aqui sambando, né? Ele vem, às vezes passa, mas logo vem força e joga ele de volta para essa região. Olha só, às vezes que passou, aqui passou direto, mas olha só, no dia seguinte o preço voltou para a região. Testou ela, tentaram jogar para baixo, no dia seguinte voltou para a região e é onde está agora. Então, claro, temos um período aí de volatilidade altíssima, por isso a gente está vendo essas porradas aqui para baixo e para cima, com bastante força. E o que a gente espera na Vale é que ela se mostre saudável para acumular aqui pelo menos dentro dessa região. Que não volte a testar aqui a região dos 32, isso não seria bom para ela. Mas essa região aqui, entre os 37 até os 44, vamos estender um pouquinho aqui, ó. É uma faixa muito boa de preço aqui para a Vale continuar essa acumulação. Então, eu acredito que venha se testar aqui o 37, que trabalhe aqui dessa forma. Aqui é uma ótima região para se testar o preço, para se aumentar mais ainda esse fundo aqui em torno dos R$40 na Vale e mostrar um pouco, e mostrar saúde na empresa. E o teste aqui embaixo nos 32 não seria saudável, porque você fincaria mais ainda a formação de um fundo mais baixo. Então é isso. Para a Vale nos próximos dias, próxima semana, é o que a gente espera aí. É no próximo mês aí que ela se mantenha acumulando dessa região. Aqui na Gerdau, como a gente já tinha falado, onde o preço começou a acumular e a formar fundo no alvo de 261,8. Depois dessa acumulação do topo duplo aqui em cima, e veio com formação de pivô de baixo, rompendo fundos aqui, rompendo suportes, e passou direto. Temos aqui uma ótima região de fundo formada aqui entre os 8,50 e os R$9 e um pouquinho. Acredito que deva vir a testar essa região aqui novamente. Ele vem mostrando, né, que deva vir testar aqui essa região entre R$8,80 e R$9. Essa região aqui deve ser testada aí nessa semana.
o melhor indicativo para a empresa é que ele trabalhe dessa forma, testando aqui próximo a essa região, sem passar muito. E aí, quem sabe, uma formaçãozinha aqui de pivô de baixo, para testar aqui os R$11,60 e continuar essa acumulação aí dentro dessa faixa de preço. Já seria muito bom aí para a empresa se mantendo dentro desse range, não ultrapassando esses valores aqui para baixo, né? Para cima é sempre bom, mas para baixo há de se preocupar. Então são nossas projeções aí para GBR4, para Gerdau, durante os próximos dias. Só lembrando que você pode deixar nos comentários aí seu pedido de estudo de algum ativo, né? A gente não dá recomendação aqui de compra e venda, mas nós fazemos nossos estudos, nossa projeção, utilizando de análise técnica para os próximos dias aí, as próximas semanas. Então é só deixar aí, aproveita e curte, compartilha. Então vamos lá, vamos para o próximo ativo. Na Embraer, nós temos aqui também um fundo muito bom formado aqui entre os R$7,70 e os R$8, unindo aqui um fundo atual do diário com um fundo bem anterior do semanal. Então aqui nesse cenário é praticamente certo, é praticamente improvável dizer que não venha testar essa região. Então acredito que venha sim essa região, esse suporte aqui entre os R$7,70 e os R$8. Acredito fortemente que será testado durante essa semana, talvez até já na abertura aí na segunda-feira. E o melhor aqui para a empresa é que essa região aqui se fortaleça, acumule em torno dela e que o preço possa trabalhar aqui nesse range entre os R$8 e os R$10,5. Via varejo também nós temos uma boa região aqui, né, de suporte entre os R$3,60 e o R$4,5. Acredito que é uma região que deva ser sim testada aí na próxima semana. Acredito até que o preço deva trabalhar um tempo aqui diante do cenário em que estamos vivendo no mercado no último mês. Ainda deva passar aí acho que pelo menos um mês nessa fase de incerteza, de cautela. Então o que podemos ver aqui na PVR3, na Via Varejo, é que ela possa vir a trabalhar dentro dessa região aqui, entre o R$4,5 e os R$6 seria já um indicativo bem saudável para a empresa. Manter esse fundo aí, manter essa acumulação, já seria muito legal diante do cenário atual. Aqui na Ambev, vamos trabalhar aqui. Temos vendo ela trabalhar aqui já com um bom suporte, né? Ela já vinha na tendência de queda aí antes do início dessa crise do coronavírus. Temos aqui uma boa zona de suporte, né? Se formado aqui entre os R$10,70 e os R$11,5. É uma boa zona de suporte aí. Acredito que o preço venha... Olha só a volatilidade que vem acontecendo aqui. Então, aqui eu acredito que o preço deva vir a testar aqui essa semana, essa região dos R$10,70. Quer dizer, R$10,70 não, essa região aqui do 11,5, né? Tem espaço para testar aqui o R$10,70. Mas o 11,5 aqui é uma boa zona de preço para ser testada. Acredito que venha assim a testar. E que o ativo, assim como os outros, permaneça aí até uma mudança de cenário nessa pandemia. Acredito que seja noticiado mais estímulos aí ao mercado financeiro. Acredito que o ativo deva seguir os outros aí nessa rede, né? Montando aqui uma zona de acumulação que para mim
que será aqui entre os R$10,70 e os R$12,70. Os Minas também, a gente já vê o preço aí mostrando a zona de acumulação que ela deva seguir, fortalecendo aqui esse fundo do 3,80, entre o 3,60 e o 3,80, é um ótimo fundo aqui. Então acredito que a Usiminas deva se manter dentro desse quadrado aí, esse retângulo, durante um tempo. Aqui na Suzano nós temos já tivemos aí um sinal de formação de pivô de alta, né? Tivemos bastante força aí, né? Um dos poucos ativos que essa semana aí mostraram uma coisa que é acréscimo de volume. Olha só, muito maior do que a média. Quase no nível de antes da crise, né? Tivemos essa porrada aí para cima na Suzano, na SUS B3. É um bom indicativo, mas é um cenário de cautela. Onde é que ela segurou? Aqui nós temos a média de 200, a média de 20, e temos aqui o mais importante, olhando sempre o preço para trás, nós tivemos aqui uma zona de, anteriormente era ótima zona de suporte, e agora se tornou uma ótima zona de resistência. Então, o que a gente acredita aí que possa vir a acontecer aí na Suzano nos próximos dias? A acumulação também. Ela não vai ser diferente das outras. Essa zona aqui, próxima média de 200, é uma ótima zona de resistência. Aqui para baixo, nós temos espaço aí para ela acumular vamos dizer assim, até os R$27, né? Então essa zona aqui, a Suzano para mim ela já está mostrando uma acumulação na zona saudável. Assim, acima da formação de pivô de alta, ela se mantendo aqui, para mim é um ótimo indicativo para a empresa, que ela se mantenha acumulando aqui dentro dessa faixa, ao invés de puxar e esticar até aqui para baixo, a zona que ela está aqui indicando, essa zona amarela que a gente acabou de marcar aqui, já é um indicativo bem saudável para a empresa se manter entre aqui os R$27, acima dos R$27, né? Então é isso, é o nosso estudo aí na Suzano para os próximos dias. Passando aqui para a Cogna, nossa famosa e antiga Cropton. Temos aqui também uma ótima zona de suporte entre os 3,5 e o 4,5. E o que acreditamos aqui para esse ativo, até pela formação aqui atual, é que ele deva voltar a testar essa região do 4,50 e se manter dentro dessa zona aqui de acumulação. E essa zona qual seria? Essa aqui, ó. Ela se mantendo aqui dentro dessa faixa, entre o 4,5 e os R$6, para mim já seria um bom indicativo aqui para a empresa. Do contrário, o que não seria um bom indicativo para ela é que ela expandisse seu fundo aqui até os 3,5. Se ela expandir o fundo aqui até os 3,5, ela vai conseguir. Para mim, ela pode aumentar esse fundo aí, se ela fizer isso, até o próximo suporte aqui do semanal nos R$2. Então, não é o melhor para a empresa, né? A gente espera que ela se mantenha aí na acumulação em torno aqui do 4,5 e os R$6. Aqui na Itaúsa também, nós temos aqui uma boa formação de fundo aqui, né, nos R$7,50. Temos aqui essa região dos R$8, que vem se formando aí um fundo para uma possível formação aí de indicativo de pivô de alta. Então, o que a gente espera para a empresa nessa semana aí é que ele realmente é praticamente inevitável que ele não venha a testar aqui essa região dos 8. Então, essa formação de alta aqui, de pivô de alta, como que ela se daria? Acho muito difícil ela acontecer agora, né? Ela se recuperar tanto.
Não que a empresa não seja saudável, muito pelo contrário. Uma das empresas mais saudáveis que a gente tem aqui listada na B3. Mas assim, é praticamente inevitável que ela venha dizer que ela não venha testar, que é a região dos 8. Tem espaço aqui até os 7,5. Tem. O mais claro para mim é que ela teste aqui os R$8. E assim que fizer isso, eu acredito que ela deva ser expelida aqui dessa região para voltar a testar aqui próximo aos R$9. E aí venha trabalhar aqui. Pode vir a passar, pode. Mas seria legal para a empresa que ela se mantivesse aqui. Uma ótima faixa de acumulação. Aqui entre os R$8 e os 9. Tem espaço para passar. E a média de 20 vem chegando próximo aqui. Então essa região aqui da empresa é onde eu acredito que ela deva se manter nas próximas semanas. Aqui na Marco Polo, Pombo 3, a gente tem aqui também, aqui abaixo, uma ótima zona de suporte se formou, né? Entre aqui 1,88 e os R$2. Acredito que a empresa deva se manter aqui nessa faixa, entre os R$2 e os 2,80 aí, mais ou menos, 2,70. Acho que a empresa deve se manter um tempinho aí dentro desse cenário. E eu acho que já é um bom indicativo. É uma empresa saudável, é uma empresa de fundamentos muito bons. Eu acredito que deva se manter aí dentro dessa faixa de preço. É uma empresa envolvida com transporte, né? Assim como as empresas aéreas, elas sofreram e sofrerão bastante aí, principalmente pela diminuição gigantesca de demanda, né? É uma empresa que fabrica ônibus, então, como a Embraer, por exemplo, teve redução em pedidos, né, de fabricação de aeronaves. Já, por exemplo, a Azul, a Gol, elas são empresas aéreas de transporte que vão sofrer com a diminuição de voos, né? Então, à medida que as fronteiras aí, que os governos forem fechando fronteiras, essas empresas vão sofrer. E muitas delas precisarão de suporte governamentais aí para não correrem riscos maiores. Aqui, já que a gente estava falando da Marco Polo, vamos falar aqui do Azul, que a gente comentou semana passada. Então, eu acredito que ela se mantenha aí dentro dessa faixa, dentro dessa região aqui durante um tempo. Acho que ela tem chance sim de vir testar essa região aqui, próximo aos R$9 novamente. É uma empresa que vai ter bastante volatilidade aqui, né? Entre os R$9, olha o tamanho dessa pancada. Entre os 9, a empresa está trabalhando entre uma faixa de R$10 de preço. Para um ativo isso é muita coisa. Temos aqui entre os R$10, vamos dizer assim, entre os 10 e os R$22. Acho que mais aqui, entre os R$20,5, mas é onde eu acredito que a empresa deva trabalhar aí durante um períodozinho legal. A Cielo é aquilo que a gente vinha falando já, né? Tivemos aqui aquela formação de bandeira de baixo, se rompeu, cumpriu seu espelhamento aqui, já era longo isso, muito antes. Isso aqui se iniciou muito antes aí da crise com o coronavírus, olha só onde isso aqui iniciou. Onde a gente vinha falando dessa formação de bandeira de baixa, lá entre setembro e outubro do ano passado. Então ela cumpriu aqui esse espelhamento, né, nessa bandeira. E eu acredito sim que a Cielo deva vir testar o fundo aqui entre os 3,70. Acho que a Cielo tem força para testar
estranho falar que tem força para testar, né, quando a gente está falando que vai testar para baixo. Então, tem bagunça para testar aqui até os 3,70, pelo menos. Eu acredito sim que a Cielo deva vir nessa região de preço. E o último papel que nós temos aqui anotados para estudar hoje, aqui a STET com a TIET3, foi um pedido também que nos fizeram. Então, onde a gente acredita que a empresa, olha só, ela vem trabalhando em volta da média de 200 aqui. E o que eu acredito realmente que a empresa deva seguir é que ela, claro, ela vai testar essa média de 200, vai testar até um pouco mais para baixo. E ela tem espaço aqui, vai encontrar uma ótima zona entre os 2,50 e os 2,70. Tem uma ótima zona de suporte. E acredito que depois o preço continue a trabalhar durante um tempo aí nessa faixa de preço entre os 3,40 e os 2,70. É onde eu acredito aí que o preço deva acumular durante essa fase. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje aí está concluído, nesse domingão. Peço aí a vocês que quem gostou, curte, compartilha, se inscreva aí no nosso canal. Todo domingo, como já sabem, a gente faz nossos estudos aqui, nossas projeções para a semana. Normalmente são projeções assim, sempre visando 2 semanas para frente. Nosso objetivo aqui não é passar call, não é passar entrada e saída, nada disso. É fazer projeções, estudos gráficos. Então, um ótimo domingo para todos. Se cuidem, cuidem de seus pais, de seus avós. Cuidem do próximo. Respeitem a si mesmo e respeitem o próximo. Um abraço aí e até a próxima.